Olá, seja bem-vindo à primeira aula da nossa disciplina de Introdução à Fotogrametria e Projeto Aerofotogramétrico. O objetivo dessa aula é dar uma introdução para você sobre a fotogrametria digital, a ciência por trás do mapeamento aéreo com drones. Então você vai conhecer os principais conceitos, principais elementos que você deve conhecer aí para trabalhar com fotogrametria digital. Além disso, você vai conhecer os conceitos também que envolvem o projeto aerofotogramétrico. Então o objetivo dessa aula é de passar para vocês de uma maneira geral os conceitos, as definições, e para que você se aprofunde, você tem lá o e-book que está escrito de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais completa. Além disso, no e-book tem diversos links que te redirecionam para conteúdo externo, para que você possa se aprofundar ainda mais além do e-book, tá? Então eu agradeço aí pela sua atenção e vamos agora então falar sobre fotogrametria digital. O primeiro conceito, dos conceitos básicos aí da fotogrametria é o pixel. Então, pixel vem do termo em inglês de picture element, é a menor unidade de uma imagem digital e define a sua resolução. Nos pixels são armazenados valores que irão formar a imagem. Em cada pixel da imagem é armazenado um valor ponderado de toda a energia refletida correspondente à sua área no terreno, de acordo com o GSD utilizado. GSD é uma sigla também que vem do inglês de Ground Sample Distance, que é a representação do pixel da imagem em unidade de terreno. Então, geralmente é em centímetros. Para um GSD de 10 centímetros, esta área no terreno terá um único valor armazenado em um pixel. Quanto menor for o GSD, maior será a resolução da imagem, ou seja, melhor será a definição dos objetos. Então, se você não sabe o que é pixel, se você pegar uma imagem e dar bastante zoom nela, você vai ver que ela vai começar a ficar uns quadradinhos aparentes, vai ficar pixelizado. Esses quadradinhos são os pixels da imagem, ou seja, o menor elemento que guarda a informação do terreno. Por exemplo, nesta imagem aérea aqui tirada com o Batmap, eu dei bastante zoom aqui no para-brisa do carro, e aqui você tem uma definição dos pixels que contém aqui nesse carro. Então, nessa imagem, cada pixel desse está representando 5 centímetros quadrados lá no terreno. Então, ou seja, um quadradinho lá no terreno ele é de 5 por 5 centímetros. Então, essa porção no terreno de 5 por 5, toda a sua energia é guardada em apenas um pixel, que vai estar aqui a sua cor, tudo. E um pixel do lado do outro vai dar a resolução do objeto. E foi dito que quanto menor o pixel, maior a resolução. Então, agora eu vou mostrar um exemplo para você ver isso na prática. Como que seria isso? Bom, agora eu vou apresentar para você uma mesma imagem com tamanhos de GSD diferentes. Repara essa imagem, ela está com GSD de 10 centímetros, 0,10 metros. Tudo bem, está bem definida, né? Essa mesma imagem com GSD de 20 centímetros. Repara que de 10 para 20 não tem uma diferença nítida, né? Ainda aparenta ser o mesmo nível de detalhamento. Se você aplicar aqui 50 centímetros de SD, se você reparar aqui onde precisa de mais detalhamento, por exemplo, aqui nas faixas, você vê que ela já começou a ficar borrada, aqui nos cantos começou a ficar borrado. Aqui a casa, ela já está meio apagada, meio borrada. Aqui também, você também vê que está apagado. Por quê? Porque já começou a perder resolução. Se você colocar um metro, isso vai ficar muito mais nítido. Repara que agora a imagem está ficando mais embaçada. Por quê? Porque os pixels lá no terreno estão aumentando. Se você pegar 2 metros, praticamente aí fica difícil você definir, por exemplo, que tinha uma estrada, porque você já nem tem mais. Então os pixels estão mais aparentes. Então o que isso mostra? Mostra que quanto menor for o GSD, maior será a resolução, maior será o nível de detalhamento. E quanto maior for o GSD, menor será o nível de detalhamento. Então é inversamente proporcional. Tudo bem? Beleza, agora que você já sabe os principais conceitos, que é o pixel e GSD, relacionados à fotogrametria digital, então tem uma pergunta que eu garanto que você também tem, que é como é realizado esse mapeamento, Então como que o terreno ele vai parar na imagem? Como que isso é feito? Então agora nós vamos responder essa seguinte dúvida. Então como é realizado? Como que eu consigo armazenar informações do terreno em uma imagem? Então vamos lá. Uma imagem, ela tem um sistema de referência, tá? Então agora aqui eu vou mostrar uma animação para te explicar de uma maneira didática como que funciona esse sistema.
Aqui nós temos uma câmera que fotografou uma porção de terra no terreno, então imagina que essa câmera está dentro de uma aeronave, dentro de um drone. Agora nós vamos pegar essa imagem aqui e colocar aqui do lado para a gente começar a trabalhar em cima dela. Cada quadradinho desse é um pixel lá no terreno, um pixel na imagem que está capturando uma porção no terreno. Claro que aqui eu dei uma extrapolada, mas isso é para ficar didático, tá? O pixel ele não é visível olho nu, você tem que dar bastante zoom para ver, mas aqui é para ficar de uma maneira didática. Então a imagem ela tem um sistema de referência, que é chamado de coluna-linha. Então ele é estruturado em colunas, aqui ó, e linhas aqui para baixo. A origem desse sistema é aqui no canto superior esquerdo, que é o 0, 0, tá? Então como que funciona esse sistema de referência? Ó? Por exemplo, esse pixel aqui, ele é o pixel 1 e menos 1. Por que 1 e menos 1? Ele é coluna 1 e linha menos 1. Por que a linha é negativo? Porque é um sistema de referência, tá, pessoal? Então aqui é X, o eixo X, e aqui para cima o eixo Y. Então para baixo do eixo Y é negativo. Para a esquerda do eixo X também é negativo. Então aqui nós temos para o direito do eixo X que é positivo e para baixo do eixo Y que é negativo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu disse que esse pixel aqui, ele tá na coluna 1 e na linha menos 1. Então essas são as coordenadas desse pixel. Esse pixel, ele mede 3,9 microns, de acordo com essa câmera na imagem. Qual que é a representação dele no terreno? Qual que é o GSD dele? Então, por exemplo, ó, aqui onde está aparecendo essa setinha, eu poderia falar para você, sem apontar a setinha, que esse pixel está na coluna 3 e linha menos 5. Então o que você ia fazer? Você ia partir aqui da origem, ó, coluna 3, 1, 2, 3, então está nessa coluna. E linha menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então o que eu fiz aqui? Eu te dei uma coordenada e a partir que você sabe da origem do sistema, você consegue encontrar cada pixel aqui, sem eu precisar apontar. Então esse é um sistema de referência da imagem. O que ocorre no mapeamento aéreo com drones é uma relação entre o sistema de referência da imagem e o sistema de referência do terreno, que nós temos lá X, Y, Z, que pode ser representado latitude, longitude e altitude, ou uma projeção TM, que é uma projeção plana, que é norte-este, então norte, este e altitude, tá? Então o que vai acontecer no mapeamento aéreo é que cada pixel desse aqui vai ter uma coordenada conhecida lá no terreno, vai ter umas coordenadas de X, Y e Z do terreno, tá? Então vamos lá. Um dos conceitos também muito importante aí do projeto de mapeamento aéreo é a altura de voo. Por quê? Aqui nós temos uma imagem tomada por um drone e aqui nós temos a porção de terra que essa imagem está capturando. Tá? Então aqui, imagem e terreno. Aqui nós temos um pixel na imagem e temos esse mesmo pixel sendo capturado aqui no terreno, porém esse pixel aqui ele já é chamado de GSD, que é a representação do pixel no terreno. Quem faz essa relação é a altura de voo. Então, um dos principais pontos aí de um planejamento de mapeamento aéreo é você identificar qual é a altura de voo que você vai ter que sobrevoar. E como que isso é feito? Para você conseguir calcular a altura de voo, você vai ter que saber o tamanho do pixel da câmera que você utiliza. Lembrando que cada câmera, cada modelo de câmera vai ter um tamanho de pixel diferente. Então não é uma coisa geral, você vai ter que fazer isso para cada modelo, tá? No caso aqui, como exemplo, eu estou utilizando os dados técnicos da Sony Alpha 6000 de 24.3 megapixels. Então a Sony ela tem um tamanho de sensor dela, que é o CCD, de 23,5 por 15,6 milímetros. Este sensor gera uma imagem no tamanho de 6.000 por 4.000 pixels. Então como que a gente sabe o tamanho do pixel? É uma conta bem simples, ó. Eu sei que nesse espaço de 23,5 milímetros cabem 6.000 pixels e nesse espaço de 15,6 milímetros cabem 4.000 pixels. Então, só preciso fazer uma relação entre essas medidas. Então, se eu pegar o espaço que eu tenho e dividir pela quantidade de pixel, eu vou encontrar o espaço que esse pixel ocupa aqui dentro, né? Então, vamos lá. 23,5 milímetros dividido por 6.000, eu descobri que é 0,0039 milímetros, ou, que é muito comum sendo utilizado, 3,9 microns, tá? Se eu pegar 15,6 e dividir por 4.000, eu vou encontrar os mesmos 0,0039 milímetros, ou 3,9 microns. Então, o que isso me diz? Que o nosso pixel é quadrado. E o tamanho do pixel
da Sony Alpha 6000 é 3,9 microns. Então, ok, já encontrei o tamanho do pixel, então agora eu vou para a próxima. Bom, aqui é uma maneira didática aí de você entender como que é realizado o cálculo da altura de voo. Então aqui, imagine que aqui é um sensor, ó, é um sensor CCD, e foi pego aqui 2 pixels dentro dessa linha CCD. Então temos 2 pixels aqui. E nós temos também esses 2 pixels sendo representados no terreno. Então aqui na imagem e aqui no terreno, tá? Então é o seguinte, ó, nós temos algumas variáveis aqui. Bzão é o pixel no terreno, Bzinho é o pixel na imagem, F é a distância focal, ou seja, o tamanho da lente que você está utilizando na sua câmera, e HG que eu queremos descobrir é a altura de voo, tá? Então é o seguinte, ó, se você perceber aqui nós temos um triângulo e aqui nós temos outro triângulos. Quando nós temos 2 triângulos aqui iguais de tamanho diferente, nós podemos utilizar uma fórmula de semelhança de triângulo lá na trigonometria. O que consiste essa forma? Que eu posso fazer uma relação entre os lados desse triângulo. Então, o que eu tenho aqui de acordo com esse triângulo? Eu tenho que a distância focal, que é o tamanho da lente que eu estou utilizando, está para a altura de voo, assim como o tamanho do pixel está, na imagem, está para o tamanho do pixel no terreno, para o GSD. Então, o que eu posso transformar isso aqui em uma fórmula? É isso aqui que eu disse, vamos transformar em fórmula. Ó, eu tenho que distância focal está para a altura de voo, assim como, ou seja, igual, o tamanho do pixel na imagem está para o GSD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o que eu quero achar, que é o HG. Então, eu isolo aqui e eu tenho uma fórmula. Aqui, ó, eu tenho as informações que eu vou preencher essa fórmula. Então, o primeiro passo para você encontrar a altura de voo é você conversar com seu cliente e entender qual que é o GSD que você vai ter que utilizar. Então, você vai ter que conversar com seu cliente e ver qual que é o objetivo dele, o que ele quer que represente no terreno, e a partir daí você vai definir qual que é o tamanho do GSD, vai ser 2, vai ser 5, vai ser 10. Então, você define isso na conversa com o seu cliente. Aqui, eu já sei o tamanho do meu pixel na imagem, que é 3,9 microns, faltou um Mzinho aqui, tá? E aqui também eu sei que o tamanho da lente que eu estou utilizando no meu sistema é de 16 milímetros. Então, essas informações eu já tenho. O tamanho do pixel eu encontrei conversando com o meu cliente, aliás, o tamanho do GSD. O tamanho do pixel eu calculei para a câmera que eu estou utilizando, que é a Sony Alpha 6000, e essa Sony Alpha 6000 está sendo utilizada uma câmera de lente de foco fixo de 16 milímetros. O que me falta é a altura de voo. Então o que eu fiz? Eu peguei todas essas unidades e passei por uma única unidade de metros, para não confundir. E agora vamos preencher aqui, ó. Então peguei essas informações e passei para cá. E descobri que com esse sistema que eu estou utilizando, com essa câmera, para mim ter uma resolução de 10 centímetros que eu prometi lá para o meu cliente, que eu falei que eu vou chegar, eu vou ter que sobrevoar 410 metros. Tá? Normalmente você não vai voar picado assim de 410 metros, então o que você faz? Você arredonda sempre para baixo. Por quê? Para você ganhar a resolução e não perder. Então aqui a gente sobrevoaria a 400 metros, o GSD ia estar em torno de 9,6 centímetros, por aí. Então você ia ganhar a definição, você não ia perder, tá? Pronto. Agora que você sabe a altura de voo, tem um outro termo também muito importante do projeto de mapeamento aéreo, que são as sobreposições. Então, um principal conceito aqui é que as imagens não são tomadas uma do lado da outra. Então, por exemplo, eu tirei uma imagem aqui, vou tirar uma outra imagem na sequência uma do lado da outra. Essas imagens, elas são sobrepostas entre si, tá? A sobreposição entre imagens é chamada de sobreposição longitudinal. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei 3 imagens com sobreposição de 60%, umas em relação à outra. E agora que eu fiz aqui do lado direito, eu joguei elas para a direita para você conseguir enxergar essa parte sobrepostas. Então eu tirei a primeira imagem, a segunda imagem está com a sobreposição de 60% em relação à primeira, a terceira imagem está com uma sobreposição de 60% em relação à segunda e uma sobreposição de 20% em relação à primeira. Então isso é para mostrar para você que o drone vai vir sobrevoando aqui na faixa e vai tirando as imagens, todas vão ser sobrepostas, tá? Porque tem que ser sobreposta, eu vou explicar mais para frente o porquê dessa sobreposição. Aqui nós temos a sobreposição lateral. A sobreposição lateral é entre faixas.
Então eu vim aqui com o meu drone, tirando imagens sobrepostas entre elas, que é sobreposição longitudinal. Aí o drone terminou essa faixa, ele fez a volta, voltou na segunda faixa, tirando novamente as imagens sobrepostas longitudinalmente, e também com uma sobreposição lateral, ou seja, a primeira faixa e a segunda faixa tem uma sobreposição nessa imagem de 30%. E nessa imagem aqui a sobreposição lateral é de 60%. Então as imagens têm que ser sobrepostas longitudinalmente, que são entre elas, e também lateralmente, que são as faixas, tá? Então por que dessa sobreposição nós vamos ver mais pra frente, tá? Mais pra frente. Agora aqui, ó, nós temos uma imagem um pouco mais real para você entender como isso é feito. Então aqui é uma aeronave tripulada, no caso não é um drone, tá? Mas é o mesmo conceito. Então o avião ele veio aqui nessa faixa, tirou uma imagem, tirou a segunda imagem, tirou a terceira imagem. Aí essa terceira imagem que ela está sendo projetada no terreno, ó. Então ela está aqui. A segunda imagem, ela está sobreposta em relação a essa terceira aqui, aliás, a quarta. Então a parte que está sobreposta está essa parte aqui mais branca. Então veio tirando a imagem, aqui o avião fez a curva, ó, e entrou na segunda faixa. Repara que essa faixa, ó, ela já está sobreposta aqui no caso 30%, tá? Então para ficar um pouco mais didática essa questão da sobreposição, como que é realizado. Então por que da sobreposição? A sobreposição é realizada para a gente conseguir reproduzir o que nós humanos temos, que é uma visão estereoscópica. O que é uma visão estereoscópica? Uma visão 3D, ou seja, nós humanos, nós conseguimos ver a profundidade dos objetos, porque nós estamos olhando para o objeto com dois ângulos distintos. Então aqui, ó, imagina que aqui tem um objeto, eu estou vendo esse objeto com dois ângulos distintos, que são os meus olhos. Então, por ter essa configuração, eu consigo ter essa noção de profundidade. Para fazer um teste bem simples, ó, estique o seu braço esquerdo, tá? E levante o dedo indicador. Deixa lá o dedo indicador levantado. Aí você vai pegar o seu polegar e coloca ele aí a 15 centímetros do seu nariz, tá? Agora o que você vai fazer? Você vai abrir e fechar um olho, esquerdo e direito. Você vai notar que o seu polegar, ele pula de um lado para o outro em relação ao seu dedo indicador. Por quê? Isso mostra que você está olhando para o seu dedo indicador com dois ângulos distintos. Então é isso que ocorre na fotogrametria. Então o que nós fazemos? Nós tiramos uma imagem, a segunda é sobreposta. Nessa região onde está sobreposta, os objetos que estão aqui, eles estão sendo visualizados por dois ângulos distintos. Ó. Vamos pegar essas duas imagens aqui e vamos separar uma do lado da outra. Ó. Na imagem 1, o objeto, esse círculo, ele vai estar aqui, né, mais próximo à parte de cima da imagem. Já na imagem 2, ele vai estar próximo do centro. Ou seja, nessa região, nós estamos visualizando o mesmo objeto com dois ângulos distintos. Então, ou seja, nessa parte sobreposta, você vai ter a profundidade dos objetos, você vai ter a altura dos objetos. Então, é por isso que você consegue representar o modelo tridimensional, você consegue fazer o cálculo de altura dos objetos, volume, por conta da sobreposição, tá? E a sobreposição também é muito importante para conseguir mosaicar as suas imagens. Então você vai tirando um monte de imagem, no final essas partes aqui vão ser unificadas e você vai ter uma única imagem representando a sua área de interesse, tá? Mais para frente isso vai ficar mais claro. Então aqui, ó, aqui é uma parte sobreposta, onde eu estou conseguindo ver a visualização estereoscópica, ou seja, eu estou vendo o modelo tridimensional. Então, se você tiver aí um óculos 3D, uma placa 3D e um monitor de 120 Hz, você consegue ver o seu modelo tridimensionalmente. Ou seja, igual quando você vai para o cinema mesmo, tem como você ver ele para fora assim do monitor, né? Então, você consegue ter essa visão que está sendo representada aqui no notebook, caso você tenha aí todo esse sistema de óculos, placa e monitor, tá? Então, aqui é um exemplo, ó, de manipulando aqui, então se ele foi selecionado esse morro de granito e aqui foi excluído, foi colocado numa outra layer, então tem como você fazer essa classificação da nuvem de pontos, tá? E aqui só para você ter uma ideia de como que é o recobrimento, tá? Então tem uma linha de voo, o avião vem e tira uma imagem, essa imagem é sobreposta, geralmente aí 60%, aí ele tira a terceira imagem, faz a curva, entra na segunda faixa, as faixas são sobrepostas e aqui nós temos um bloco. Então, conjunto de imagens é faixa e conjunto de faixas é um bloco, o que nós chamamos de bloco fotogramétrico, tá? Bom, terminando essa parte aí de sobreposição, de como é feito o recobrimento,
Uma coisa também muito importante, um conceito muito importante, são os de pontos de apoio. O que é um ponto de apoio? Pontos de apoio são pontos foto-identificáveis. O que seria isso? São detalhes no terreno que vai aparecer na imagem. Então, por exemplo, aqui nessa imagem à esquerda, você tem um ponto de apoio feito com 2 azulejos, tá? E aqui na imagem à direita, é esse mesmo ponto aqui visualizado na imagem, ou seja, aqui é uma imagem aérea desse ponto. Então, repare que aqui foi coletado esse ponto com receptor de GPS, receptor GNSS de alta precisão. E aqui na imagem você vai identificar esse ponto, vai vir aqui no centro da imagem, aliás, do centro do alvo, e vai colocar aqui a coordenada desse pixel, essa coordenada que você capturou no terreno. Então é assim que funciona o ponto de apoio. Daqui a pouco você entendeu para que tem um ponto de apoio, tá? O ponto de apoio ele pode ser um alvo natural, então, ou seja, você pegar algum detalhe lá no terreno, de uma faixa de pedestre, por exemplo, o canto da letra P lá do pare. E qual que é a vantagem de você utilizar um alvo natural? É que você pode fazer o voo antecipadamente. Então, geralmente, os alvos naturais, eles são utilizados em áreas urbanas, que você tem esse nível de detalhe, tem uma região mais heterogênea. E o interessante é que você pode, por exemplo, fazer o voo e coletar os pontos depois. Ou se de repente você ficou algo ruim no seu processamento, você pode voltar lá e coletar um ponto. Então, só lembrando que um ponto, né, um alvo natural, ele tem que ser um alvo fixo, tá? Você não pode pegar um carro que vai se mover ou qualquer coisa que não possa estar lá, tá? Uma construção também é um pouco mais arriscado. Agora, por exemplo, aqui, ó, se você pegar uma faixa de pedestre, com certeza ela vai estar lá. Pode estar mais apagada, mas vai estar ali, tá? Então tem que ser algo fixo. Você também tem um alvo artificial, tá? Que é o que nós chamamos de um voo pré-sinalizado. Então esses alvos artificiais, eles são utilizados em áreas mais homogêneas, então áreas aí rurais, né? Onde você não tem um nível de detalhe. Então o que você faz com o alvo artificial? Você cria, né, um alvo, vai lá, implanta ele no terreno, coloca ele no terreno e esse alvo vai aparecer na imagem. A vantagem desse tipo de alvo é que você pode escolher exatamente onde você quer colocar. Então você tem uma liberdade maior na distribuição aí dos pontos de apoio, tá? E por que então utilizar pontos de apoio? Existem 2 tipos de pontos de apoio, o ponto de controle e o ponto de cheque, tá? O ponto de controle ele é utilizado para aumentar a precisão, aumentar a acurácia do seu projeto. Então ele é utilizado no processamento, no ajustamento do modelo, na hora de você realizar a orientação absoluta. Então, por exemplo, o drone ele tem um GPS de navegação que ele tem uma precisão aí geralmente de 5 metros, 10 metros. Se você não utiliza pontos de apoio, a única referência de precisão é do GPS embarcado no drone. Então, ou seja, você terminou de fazer seu processamento, a qualidade desse seu processamento, a precisão posicional dele vai ser de 5, 10 metros. Isso vai estar lá no final no seu processamento. Quando você utiliza pontos de apoio, você insere uns pontos na imagem que tem uma coordenada conhecida coletada lá no terreno. Então, na hora de processar, em vez do software pegar o ponto que foi pego na hora de coletar as imagens, que é o ponto do GPS de navegação, ele pega esse ponto de apoio e, através desse ponto de apoio, faz uma aerotriangulação, que é basicamente aí como que é feito na topografia, né? Quem tem um pouco mais de contato, que é triangulação. Então, ou seja, a partir desse ponto, ele vai atribuir aos outros pixels essas coordenadas, tá? Então é por isso que é utilizado o ponto de controle, para aumentar a precisão. O ponto de cheque, ele não é utilizado no processamento, ele é a mesma coisa. Você vai implantar o alvo, você vai coletar ele, você vai encontrar ele na imagem, vai mensurar, porém no momento de fazer o processamento estatístico, o ajustamento, você não seta eles, tá? Porque o objetivo do ponto de cheque é usado apenas para verificar. Então, como que ele funciona? Você tem a coordenada lá desse ponto no terreno, você mensurou esse ponto na imagem, ele vai pegar a coordenada do terreno, vai pegar a coordenada da imagem e vai fazer a diferença entre eles, ou seja, a discrepância. Então, essa diferença que representa a verdadeira acurácia do seu mapeamento aéreo, porque esse ponto aqui, o ponto de cheque, ele não foi utilizado no processamento, ou seja, ele está livre aí da influência dos outros pontos e ele apenas confere qual que é a qualidade da sua imagem em relação ao terreno. Então, para você provar a acurácia do seu projeto, a qualidade do seu projeto, você obrigatoriamente tem que utilizar pontos de cheque. Se você utilizar só pontos de controle, você não consegue fazer essa mensuração, tá? Porque os pontos de controle, ele vai ser influenciado pelos outros pixels aí no processamento. Aqui está um exemplo de tipos de alvos, né, de pontos aí artificiais.
Então você pode pegar aí, por exemplo, dois azulejos, ou pegar um azulejo aí maior e pintar de preto, ou você pode fazer isso com EVA, com sulfite, da maneira que você fizer, desde que fique nítido aqui, ó, o ponto de intersecção que você vai coletar. Aqui também é uma outra maneira. Aqui é um exemplo, então tem muitas pessoas nos perguntam, distribuição de pontos de apoio lá em solo. Não existe uma regra fixa, então na topografia, aliás, na fotogrametria tripulada, tinha uma regra, cada 3 modelos ali estereoscópicos você colocava um ponto de apoio, porque você precisava dos pontos de apoio para realizar o processamento. Já na fotogrametria digital aí, né, na parte do, principalmente aí com drones, que deu um avanço muito grande na visão computacional, o processamento é feito pixel a pixel. Então, ou seja, você não precisa do ponto de apoio para processar. O ponto de apoio ele é utilizado apenas para aumentar a precisão do seu projeto, mas você não precisa dele para processar. Você consegue processar sem ponto de apoio. Então aqui eu fiz um exemplo de 2 distribuições aqui numa área. Então aqui eu fiz uma distribuição mais simples do lado direito, onde as bolinhas azuis são pontos de controle e os triângulos cinza são os pontos de cheque. E aqui eu fiz uma distribuição um pouco mais densa, tá? Então não existe muito uma regra, você vai ter que colocar pelo menos aqui nas bordas, onde tem menos sobreposição. Então aqui é passível aí de ter uma distorção, de ter alguns erros, então na borda que sempre vai ter que ter, então repara que sempre tem. E você também vai ter que colocar alguns pontos aí distribuídos, tá? E lembrando que esses pontos azul aqui vão ser utilizados no processamento e os pontos cinza, que são de cheque, é só para verificar a qualidade aí do processamento. Então, quando utilizar pontos de apoio? Então, quando necessita de alta precisão. Então, você vai ter que fazer um projeto que você precisa de uma alta precisão, você tem que utilizar pontos de apoio. Se não, você vai ter a precisão lá do GPS embarcado do drone, que está na casa de metros. Para ajudar na ortoretificação de regiões acidentadas. Então, os pontos de apoio, ele ajuda o software aí na ortoretificação, na busca dos pontos homólogos ali para mosaicar. E, além disso, também, ele ajuda em regiões muito acidentadas. Então, se você tem um morro aí, você tem uma discrepância muito grande de altitude, esses pontos ajudam a fixar. Em projetos de mapeamento de corredor, que são projetos de mapeamento de linha, né? Você tem lá no e-book alguns exemplos. Então você precisa utilizar pontos de apoio, senão vai ficar flutuando ali algumas partes, porque a sobreposição geralmente é em 2 faixas só, então tem pouca sobreposição. Para unificar blocos fotogramétricos, ou seja, se você vai sobrevoar uma área e o seu drone, a sua aeronave não tem capacidade de fazer tudo em um voo só, você tem que dividir em 1 ou mais voos, né? Então 2, 3, 4 voos. E você precisa colocar pontos de apoio ali. Esses voos que são divididos, eles têm que ser sobrepostos, tá? Então isso também é passado para você lá no e-book. E nessas regiões sobrepostas dos voos, você coloca alguns pontos de apoio ali para ajudar o software a unificar esses blocos, tá? E quando você vai utilizar os dados da imagem em campo. Então, por exemplo, se você quer fazer o mapeamento somente para ter uns dados numéricos, por exemplo, o tamanho da área, tamanho do perímetro, fazer só para você o importante é só o número, só a informação, você não precisa utilizar pontos de apoio. Agora, se você vai pegar esse projeto que você gerou e vai aplicar ele no terreno, ou seja, vai utilizar ele no terreno, aí você precisa de um projeto altamente preciso para garantir que o que você está fazendo no terreno está no lugar certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui eu encerro essa primeira aula. Espero que tenha ficado claro para você os principais conceitos da fotogrametria e do projeto de mapeamento aéreo. Caso tenha alguma dúvida, estou disposto aí a responder no fórum de dúvidas, até mesmo aí por e-mail, tá? E nós nos vemos aí na próxima aula. Até mais.